Fala galera do Facebook, do YouTube, das redes sociais, meu nome é Péricles Ariza e este é mais um programa Estante de Bambu. Hoje daremos início ao nosso curso especial sobre a obra A Política de Aristóteles. Você que se interessa pelo assunto, sobre política, sobre o filósofo em questão, a gente então convida você a participar conosco aqui de uma bateria de videoaulas, né? Serão 8 videoaulas que nós estamos preparando para trabalhar toda a obra A Política, né? A ideia é reservar uma videoaula para cada livro da política de Aristóteles. Então, você que é estudante de filosofia, estudante do ensino médio ou interessado sobre o assunto, fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, tá curtindo aqui esse vídeo, compartilhando com amigos interessados também em filosofia. Acesse o histórico de vídeos do nosso canal, veja lá outras videoaulas que a gente produziu e lançou aqui no YouTube. E o nosso objetivo com este curso especial, ele é um curso que a Estante de Bambu, como a gente comentou no vídeo anterior, ficou aí afastado das redes sociais por um longo tempo, devido a uma série de contingências, e agora nós estamos pretendendo voltar com o projeto. Então este curso sobre Aristóteles é uma tentativa aqui da gente estar retomando o projeto da Estante de Bambu, que consiste em pegar um livrinho aqui dessa estante atrás da gente e fazer um comentário, indicar a obra aí para o pessoal que gosta de discutir filosofia. Enfim, a gente quer produzir conteúdo sobre filosofia para estar jogando aqui nas redes sociais. Contamos aí com a colaboração, o apoio, o incentivo de vocês através de um like, do compartilhamento do vídeo com os colegas e também para estar acompanhando aqui a gente no nosso canal, com comentários e tudo mais. Fica aqui o convite, agradeço vocês desde já por estarem assistindo a gente aqui. Então o objetivo do Estante de Bambu, desse especial, no caso Aristóteles, a política, é a gente apresentar uma ideia geral da obra e da filosofia política de Aristóteles, né? Sempre lembrando que a nossa proposta aqui é atingir dois públicos, né? Tanto o público leigo em filosofia, estudantes também de ensino médio, como estudantes acadêmicos aí da área da filosofia, da sociologia, do direito, da área de ciências humanas, né? Vocês já devem ter percebido aqui que nós somos da área das ciências humanas. Então é esse público que a gente visa atingir aqui com os nossos vídeos, né? Então a nossa ideia é produzir conteúdo online, digital, sobre filosofia, sobre ética, sobre política, para estar jogando aqui nas redes sociais, né? E como eu disse, né, nós preparamos esse especial sobre Aristóteles, serão 8 videoaulas, uma videoaula para cada livro da política, né? E a metodologia aqui que nós vamos utilizar é a seguinte: eu vou fazer uma exposição livre, né? Seguindo aqui meus fichamentos de estudo, como o roteiro da exposição da nossa videoaula, e também em alguns momentos a gente vai procurar ir para o texto do Aristóteles, né? Ver o Aristóteles na sua própria letra, né? Então, a obra que nós temos aqui da nossa estante de bambu da política é esta, da coleção Universidade. Foi o primeiro livro de filosofia que eu adquiri na minha vida. Eu era da área de história, né? Sou formado em história. E antes de fazer filosofia, né, eu comprei num sebo este livro aqui a R$ 12. Acho que foi os R$ 12 mais bem investidos que eu já tive. Tá? Comprei a política do Aristóteles. Tá? Confesso que foi uma obra que mexeu bastante comigo. Me senti até mais inteligente quando li Aristóteles, né? Parece que quando se cita Aristóteles a pessoa ela é culta, inteligente, né? É, mas brincadeiras à parte, Aristóteles tem aí a sua genialidade, né? Nós vamos estar procurando
mostrar isso aqui no nosso curso, mas também os seus vícios, né, os seus defeitos. Ele não é um filósofo perfeito, foi alvo de muitas críticas na modernidade, né? Nós vamos explicar aqui, contextualizar um pouco a vida de Aristóteles. A gente já fez isso no outro vídeo, mas aqui nós vamos só fazer uns adendos antes de a gente entrar direto aqui nos capítulos do livro 1 da Política, né? Então, a edição que nós temos aqui na nossa estante de bambu é essa da coleção Universidade, né? Mas aqui a edição que nós vamos estar utilizando para fazer a leitura de alguns fragmentos, né, vai ser a da edição Vega, né? Uma edição bilíngue que nós vamos deixar aí o link na descrição do vídeo para vocês poderem estar aí acessando numa aba paralela, né? E se eu conseguir aqui, eu vou estar jogando essas passagens aqui no nosso vídeo para a gente estar acompanhando junto aqui, né? É que eu vou tentar fazer isso, é que eu sou meio leigo com essas questões de edição de vídeo, sofro um pouco, né? Mas a ideia é essa, tá? Uma exposição livre, seguindo um roteirinho aqui, tentar dar conta em 1 hora cada videoaula, né? Isso aqui é um texto que na academia, para a gente estudar ele, nós teríamos que ler linha por linha, parágrafo por parágrafo, devido à riqueza de detalhes que existe na obra, né? Da profundidade que representa ali a filosofia de Aristóteles, né? E também devido a algumas dificuldades ali, alguns trechos da obra de Aristóteles que são sempre meio dúbias, às vezes contraditórias. Então é um texto filosófico, né? Não é um romance, então é um texto que exige várias leituras, né? Eu mesmo já li algumas vezes esta obra, né? A primeira vez há 15 anos atrás, depois li outras vezes, e agora li novamente para poder gravar o nosso curso sobre Aristóteles, né? E eu vou dizer para vocês que cada vez que a gente lê, é coisa nova que a gente encontra, certo? Então, antes de discutirmos aí os capítulos do livro A Política de Aristóteles, vamos fazer uma rápida contextualização histórica e metodológica sobre Aristóteles, né? Então, Aristóteles, quando escreve a Política, tudo leva a crer que esta obra é uma obra da maturidade de Aristóteles, né? Quando a gente lê ela também, a gente encontra ali várias citações de Aristóteles de sua ética e de seus tratados sobre ética, né? O que indica, então, que a Política foi escrito depois de seus tratados sobre ética, né? Então, todos sabem que Aristóteles foi discípulo de Platão, porém ele tinha divergências com seu mestre, inclusive na sua leitura da Política, né? Então, a obra A Política de Aristóteles, durante muito tempo, durante ali a juventude de Aristóteles, né, Aristóteles comungou muito das ideias do Platão, mas depois que ele ganha certa idade, independência intelectual, né, ele observa alguns defeitos na teoria de Platão e vai apresentar sua crítica a Platão. Como ele era amigo de Platão, então Platão, tudo indica que recebia bem as críticas de Aristóteles, né? Nem por isso eles criavam inimizade por divergirem, né? Agora, os discípulos de Platão já não pode se dizer o mesmo, né? Aristóteles vai ter um problema aí com os neoplatônicos ali, os discípulos de Platão, né? Depois que Platão morre na academia, né? Essa turma, inclusive, não vai permitir que ele assuma a direção da academia, talvez, né, sabe-se lá, devido às divergências que Aristóteles tinha com Platão, né, inclusive divergências de caráter metodológico, né? Então, Aristóteles está vivendo ali aquele período clássico da antiguidade, né, digamos assim, o apogeu do período clássico, né, de uma sociedade escravista grega, na qual ele vai problematizar a questão da escravidão na sua política,
e no qual esse vai ser um dos temas mais espinhosos para Aristóteles tratar, né? E inclusive quando vai se trabalhar Aristóteles, né? Porque a leitura tradicional que se diz sobre a obra de Aristóteles, né? E sobre o filósofo é de que ele teria sido um defensor da escravidão, né? Porque existem algumas passagens ali da obra de Aristóteles que realmente soam de maneira a apresentar assim, um filósofo meio sem muita empatia com os escravos. Porém, existem outras leituras, nós vamos tentar mostrar aqui também, né, que vão mostrar que não é bem assim. Tá? Aristóteles via a escravidão como um problema e também buscava uma saída para este problema. Tá? Mas enfim, nós vamos trazer essa discussão mais para frente, mas só para a gente contextualizar historicamente aqui, onde Aristóteles se encontra aqui na história da Grécia, né, a sua influência por parte da filosofia de Platão e suas divergências com Platão, porque a obra política vai ser, em certa medida, uma crítica à República de Platão, né, à cidade ideal de Platão e ao comunismo de Platão. Ok? Então, como eu disse, além dessas divergências metodológicas que existem entre Platão e Aristóteles, porque Platão era um idealista, ele vai idealizar uma cidade ideal, Aristóteles é um materialista, confesso. Né? Inclusive, nós temos lá o quadro de Rafael, né? Da escola de Atenas, onde aparece lá Platão apontando para cima, Aristóteles para baixo, né? Demonstrando assim, de forma artística, essa divergência metodológica, epistemológica entre Platão e Aristóteles. Então, enquanto Platão idealiza uma cidade ideal, né, perfeita, Aristóteles analisa as cidades existentes, as constituições existentes, e a partir daquilo que existe, aquilo que ele se depara com seus sentidos, ele busca escolher qual seria destas que existem a melhor cidade, né? E tenta aí fazer um meio campo também entre a cidade possível e a cidade ideal. Né? Então, esclarecidas essas questões de caráter histórico, né, sobre a obra, a política de Aristóteles, né, e também esse caráter metodológico da obra de Aristóteles, nós vamos ver aqui um materialista analisando a sociedade escravocrata e escravista da Grécia Antiga. Tá? Eu quero também dizer o seguinte, que existem 3 leituras sobre Aristóteles. 2 que eu diria que são possíveis e uma que, na verdade, é completamente equivocada e absurda. Né? Então, a primeira leitura que existe sobre isso, e nós vamos tentar procurar mostrar aqui estas 3 leituras que existem. Tá? Então, a primeira leitura que existe é uma leitura de um Aristóteles liberal, tanto em âmbito político como econômico. Tá? Uma outra, que é a leitura mais comum. Tá? Nós vamos ver aqui algumas passagens de Aristóteles que realmente dá a impressão de que, né, o Aristóteles teria fundado o liberalismo antes mesmo do movimento liberal da modernidade. Né? A gente pode dizer que esse movimento liberal que surge na modernidade vai fazer uma releitura de Aristóteles. Né? Mas Aristóteles vai ser adaptado, né, aos interesses deste grupo político. Né? Assim como foi na Idade Média, né? Então Aristóteles, voltando aqui às questões históricas sobre Aristóteles, né? Aristóteles virou ali, já era um grande reconhecido, um grande intelectual no seu tempo, mas na Idade Média ele é canonizado pela Igreja, né? Vai ser adaptado ali à religião cristã, vai ter parte da sua obra censurada pela Igreja, né? Como conhecemos aí por algumas obras e filmes, né? Como é o caso da sua comédia. Né? Então, nós temos ali o Aristóteles como uma das maiores autoridades da Idade Média, inclusive se diz que
nesse período da Idade Média, você podia ser punido, né? O intelectual, né? O homem mais culto podia ser punido se falasse mal de Aristóteles pela igreja. Veja só o grau de santidade que Aristóteles recebeu durante esse período da Idade Média, né? E depois, na modernidade, o Aristóteles vai ser alvo de muitas críticas, né? Então, no Renascimento, você tem um retorno aos gregos, mas eh, a modernidade, né, aquela burguesia europeia vai fazer uma releitura dos clássicos, né, e vai então formular a sua própria teoria, que vai nascer a teoria depois do liberalismo político e econômico, certo? Então é possível essa leitura liberal sobre Aristóteles, nós vamos mostrar ela. Existe uma segunda leitura que a gente considera equivocada, absurda, que é de um Aristóteles totalitário e tirânico, né? Defensor de tirano, de despotismo, né? Inclusive essa defensor da escravidão. Tá? E existe uma leitura marxista da obra de Aristóteles, que quem inaugurou essa leitura foi o próprio Karl Marx, né, na sua obra O Capital. Tá? Então o Marx vai reconhecer ali em Aristóteles alguns avanços extraordinários nas suas análises que infelizmente o tempo de Aristóteles impediu, né, que ele fosse além, né? Mas a obra de Aristóteles é uma obra muito vasta, né? Nós estamos pegando aqui hoje para estudar a política de Aristóteles, tá? Isso é uma parte da obra de Aristóteles, né? Quem assistiu o vídeo anterior vai ver que Aristóteles tem tratado sobre ética, sobre estética, poética, né? Tem tratados sobre linguagem, a sua lógica, sobre as ciências naturais, que era um dos principais campos de estudo dele com os seus discípulos no Liceu, né? Então, tratado sobre biologia, sobre a natureza, sobre física, sobre metafísica, enfim, é uma obra gigantesca. Por isso que Aristóteles é considerado o maior gigante da filosofia antiga, porque, embora a gente encontre ali vários filósofos, né, na antiguidade, nenhum tem uma produção, né, em termos quantitativos como Aristóteles. Tá? Então, por isso que ele acaba se sobressaindo aí na filosofia antiga e na antiguidade, porque realmente o trabalho de Aristóteles é grandioso, tá? É muito grande. Nós vamos pegar uma partezinha aqui para a gente estudar e a gente vai ter uma ideia do que seria, né, então, Aristóteles e a sua filosofia. Ok? Bem, então nós vamos tentar mostrar aqui essas três leituras sobre Aristóteles, a leitura liberal, a leitura aonde que os totalitários, os autoritários vão buscar fundamento, né, para legitimar o seu regime, né, em Aristóteles, que na verdade trata-se de leituras totalmente equivocadas, atravessadas de passagens de Aristóteles, né, e a leitura não tradicional de Aristóteles, né, como eu disse, porque a leitura liberal é a leitura tradicional que nós temos, né. A leitura não tradicional de Aristóteles é a leitura marxista, que nós vamos mostrar aqui também. Vamos mostrar, né, todas as leituras possíveis sobre a obra de Aristóteles. E uma coisa que incomoda muito quando a gente lê Aristóteles é porque ele segue rigorosamente ali o seu princípio do meio termo, né? Então Aristóteles se esforça para não tomar partido de nenhum dos lados e ao mesmo tempo dos dois lados, né? É, então é complicado chegar assim, a uma conclusão. Afinal de contas, o Aristóteles parece que quer ficar em cima do muro, né? Mas tem vezes que ele reconhece que não dá, né? E toma ali as suas posições, né? Mas elas são muito rápidas, né? Ele não se detém muito, né? Ele se vê obrigado a dar uma posição final para tentar superar o assunto, né? Pois bem, vamos então para o primeiro capítulo
do primeiro livro da Política de Aristóteles. E o que nós vamos encontrar neste livro são os seguintes temas e assuntos. Tá? Então Aristóteles, já no início da obra, ele vai se perguntar, porque a política é um estudo da polis, né? Os gregos entendiam a política como a vida na polis, a vida na cidade, né? Então, algumas traduções da obra você encontra como politeia. A República de Platão também era chamada de politeia, né? Mas, na tradução em português, a obra de Platão ficou traduzido como a República e de Aristóteles como a Política. Talvez para não dar confusão, né? Mas no original, tanto a obra de Platão como a obra de Aristóteles chama-se politeia, sobre a polis, sobre a cidade, ok? Então a primeira coisa que Aristóteles coloca no início da sua análise sobre a polis é se perguntar então qual a finalidade de uma polis, qual a finalidade de uma cidade, né? Por que os indivíduos se associam, né? E se toleram muitas vezes para conviver em cidade, né? Qual a finalidade? A cidade tem uma finalidade, né? Esta associação de indivíduos busca algo, busca algum bem. Que bem que é esse, né? Então Aristóteles vai falar sobre isso logo de início, né? E vai também, já no início do primeiro capítulo, dizer que há uma distinção entre o governo político e o governo despótico. Ele vai chamar a atenção que as pessoas costumam confundir os dois governos achando que eles são a mesma coisa. E para Aristóteles, não são. Então ele vai querer deixar claro o que é um governo político e o que é um governo despótico. Tá? Outro tema que ele vai tratar aqui no livro 1, né, é sobre as partes e os elementos que constituem a cidade. Né? Então, é o momento ali em que Aristóteles vai aplicar, né, o seu método analítico, né, que ele chama a atenção, aonde ele vai estudar a polis, as polis gregas, ou a cidade, da mesma maneira, né, com o mesmo método que ele e os peripatéticos utilizavam para estudar qualquer outro assunto. Tá? Sobretudo, os assuntos de ciências naturais. Tá? Então, a forma como Aristóteles, a forma anatômica de se estudar, né, os entes da natureza, no trabalho de Aristóteles, né, na metodologia de Aristóteles no Liceu, né, vai ser utilizada também para sua análise da política da cidade e das constituições, né, que vão chegar até as mãos de Aristóteles e seus discípulos para eles estudarem. Né. O Alexandre, além de enviar para Aristóteles várias espécies de animais e plantas, né, para o Liceu, ele mandava também as constituições das cidades. Né? E Aristóteles vai estudar todas essas constituições para ver ali os vícios e as virtudes delas, né? E está, enfim, fazendo uma análise da política do seu tempo. Tá? Bem, então o Aristóteles vai olhar para a polis da mesma maneira que ele olha para uma planta, para um animal, vai fazer um estudo anatômico, né, da polis, dividindo em partes, né, estudando cada uma dessas partes. Então vai haver um momento que ele estuda ali os elementos que compõem a polis, nós vamos falar desses elementos, né, que é o casal, a família, o vilarejo, né, pequeno burgo, e a cidade. Né? A cidade seria composto destas partes, né? De vários casais, várias famílias, vários pequenos burgos, né? E aí, por final, uma constituição, uma comunidade mais evoluída. Né? E aí nós vamos ter também neste capítulo o famoso problema da escravatura, que é o problema mais polêmico, como nós já adiantamos aqui,
no início do nosso vídeo sobre a obra de Aristóteles. E aí nós vamos com calma, porque, como a gente disse, é um tratado filosófico e a gente tem que ler e reler para entender bem o que Aristóteles está querendo dizer. Tá? Então ele vai falar sobre o problema da escravatura, ele vai fazer uma análise da economia de seu tempo, que era a economia escravista, a partir do método analítico. Vai então apresentar também sua teoria econômica, né, onde ele vai defender uma espécie de ciência econômica em contrapartida a uma ciência da riqueza, né, que os gregos e Aristóteles chamam de crematística, né, uma prática que dizia-se que era uma atividade econômica, né, que fazia parte da ciência econômica, mas que Aristóteles vai buscar diferenciar da ciência econômica e vai condenar. Né? Então esta parte da obra de Aristóteles ela é bastante interessante porque aí ela desagrada, né, a galera mais liberal, tá? Que gosta das posições mais liberais do Aristóteles, mas praticam a crematística, né, e defendem a crematística. E daí nesse ponto eles se contrapõem a Aristóteles. Né? Então os modernos, né, naquela onda de criticar Aristóteles, né, e Aristóteles merecia críticas em alguns pontos, porque a sua época limitou ele a avançar, então ele errou em muitos aspectos, sobretudo na sua física. Né? Então aquela moda de atacar as autoridades, né, na modernidade, Aristóteles era a principal autoridade, né, houve certo abuso. Né? Então, além de, ao invés de se criticar os vícios e os defeitos da obra de Aristóteles, passou-se a se criticar as virtudes da teoria de Aristóteles. Né? Então, nós temos a teoria econômica de Aristóteles, onde ele vai condenar a crematística, e ao final do livro ele vai falar sobre a relação da família, né? Como que deve ser, tá, a relação entre homens e mulheres, entre homem e mulher, entre os pais e os filhos, né? Como que se deve dar essa relação segundo Aristóteles. Ele vai falar isso ao final, porque no começo, quando Aristóteles vai tratar essa relação, né, também vai ter passagens ali que são espinhosas, porque Aristóteles teria, né, por causa dessas passagens, ganhado aí o carimbo de ser não só um defensor da escravidão, mas também um defensor da soberania masculina dentro do lar, né, aquela ideia patriarcal. É um defensor do patriarcalismo e nós vamos problematizar isso, tá? Porque no início, nos primeiros capítulos ali do livro, quando Aristóteles está tratando essa questão, ele vai tratar de um ponto de vista da natureza, né, que também pode estar equivocado, errado, e a gente pode criticar Aristóteles nessa leitura, mas ao final da obra, tá, ele vai falar dessa relação, porque essa relação da natureza era a relação que, nas palavras de Aristóteles, eram como os povos antigos, os povos antigos da época dele, viviam, como tratavam, né? O senhor tratava o seu escravo e como o homem tratava a mulher. Naquele período arcaico, Aristóteles está se referindo ao período arcaico da Grécia Antiga, né? Porque no tempo de Aristóteles as coisas já estavam mudando um pouco, tá? Mas nós vamos chegar lá, né? E vamos comparar então o início, o que Aristóteles diz da relação homem e mulher, senhor e escravo, no início do livro primeiro, e o que ele vai dizer ao final, tá? Que já é bastante diferente. Bem, esses são os temas presentes no livro 1 da Política de Aristóteles. Então vamos agora por partes, assim como Aristóteles e seus peripatéticos no Liceu, né? Vamos analisar este livro 1, né, desmembrando ele, né, em partes, e vamos aqui comentando cada uma das partes do livro que a gente acabou de antecipar aqui para vocês. Né? Então, a primeira coisa que o Aristóteles coloca no livro 1, no início da sua política, é qual a finalidade da cidade, qual a finalidade da polis, né? Por que os indivíduos se associam
em cidade. E para Aristóteles, os indivíduos se associam em vista de algum bem. Tá? E este bem, Aristóteles vai falar mais adiante na política qual é, mas ele já teria dito na sua ética. Né? Este bem é a eudaimonia, a vida feliz, que para Aristóteles trata-se da vida autossuficiente. Né? Uma vida feliz precisa ser uma vida autossuficiente, né? Evitando uma vida de excessos, né? Tanto de falta como de excesso. Ok? Então, os indivíduos, segundo Aristóteles, se unem em cidade porque visam alcançar a sua autossuficiência. Isso é algo que está também presente já no Platão e o Aristóteles não vai discordar. Né? Ele vai concordar com esta posição de Sócrates e Platão, de que os indivíduos se associam em cidade para garantir a sua autossuficiência de maneira mais cômoda. Né? Bem, então esse é o primeiro ponto. Né? A abertura da obra política é com esta pergunta. Pois bem, em seguida, o que o Aristóteles vai dizer é o seguinte, porque já havia esse problema na época dele. As pessoas achavam que o governo político, todo governo político, é um governo despótico. Tá? E o Aristóteles vai defender uma tese contrária. Tá? O Aristóteles vai defender que o governo político é uma coisa e o governo despótico é outra. Tá? Então é preciso deixar isso muito bem claro, porque quando a gente for discutir aqui o tema da escravatura, Aristóteles vai estar analisando o que é o governo despótico. Né? E mais tarde ele vai defender o que é o governo político. Mas, em resumo, o Aristóteles já antecipa, tá? Em resumo, como podemos definir, né, esta diferença, é que o governo despótico é um governo entre senhor e escravo, um governo onde se governa escravos. Tá? E o governo político é o governo onde se governa homens livres. Tá? E para Aristóteles há uma diferença bastante grande, né, num regime onde se governa escravos e num regime onde se governa homens livres. Então nós vamos tentar deixar claro aqui nessa primeira videoaula do livro 1 da política, né, o que é a escravidão para Aristóteles, o que é ser escravo e o que é ser um homem livre. Tá? E a diferença dos governos, tanto para um como para outro. Bem, em seguida, o Aristóteles inicia ali também, já nas primeiras páginas ali do seu papiro, tá? Alertando os leitores de que, para a sua análise da política, ele irá utilizar do método que eles costumavam utilizar, que era um método analítico, que é o método de decompor o todo em partes. Então aí nós chegamos então aos elementos, aquilo que ele vai chamar de os elementos ou as partes que compõem a polis, que compõem a cidade. Tá? Que elementos são esses? Tá? Então, por Aristóteles, o elemento número 1 será o casal. Tá? E aí, como eu disse, aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque o Aristóteles analisa o homem nesse ponto do ponto de vista da natureza. Então ele trata o homem como um animal político, social, mas o homem é, antes de tudo, um animal. Ok? Então, nós temos alguns comportamentos parecidos com o dos animais. Né? A natureza fez a gente com alguma semelhança aos animais. E que semelhança seria essa? Os casais, né? O macho e a fêmea, né? Que existem para fins de reprodução, né? Da cópula, da reprodução, né? Entre macho e fêmea, teríamos a prole, né? Chamados filhos. Né? E aí depois, e aí surge então uma das células centrais da polis, que é a célula da família, né? Onde teria macho, fêmea e prole. Os conservadores gostam bastante desta parte da obra de Aristóteles. Tá?
porque ela supostamente legitimaria aí uma relação de dominação do macho, fêmea, né, e a família estruturada apenas nesta estrutura macho, fêmea e filhos, né? Bem, o Aristóteles então coloca a questão do macho e da fêmea como uma necessidade natural de autorreprodução da espécie, né? A prole então os filhos e homem, mulher, filhos compõem ali então a família monogâmica grega, que é a que Aristóteles está analisando, certo? É o oikos grego. Pois bem, a família, tá? Da família teríamos uma família ampliada, né? Na espécie de vilarejo, pequeno burgo, então, onde teríamos ali os irmãos, os primos e um ou outro estrangeiro que vem de fora e passa a fazer parte daquela família, né? E aí nós temos a família ampliada, que é chamada de vilarejo ou pequeno burgo, segundo Aristóteles, e depois, por último, a cidade, né? Mas Aristóteles apresenta algo curioso, né? Para ele, apesar dele colocar as partes da cidade nessa sequência, né? Casal, família, vilarejo e cidade, para Aristóteles a cidade é a priori, né? A cidade é como se fosse um corpo, né? Mais evoluído, mais desenvolvido, mais autossuficiente, né? Que vem antes, né? Ele compara ali, por exemplo, o casal e a família, né, fora da cidade como uma mão fora do corpo, né? Então esse é um aspecto curioso aqui da política de Aristóteles, né, na sua análise sobre a cidade. É uma coisa, poderíamos dizer assim, que vem da sua metafísica, tá? Daquilo que é ato ter a prioridade e a primazia sobre a potência, né? O casal é a potência, é a cidade, digamos assim, potência, né? O casal e a família. E, e a cidade seria já a comunidade em ato. E na metafísica de Aristóteles, o ato é anterior à potência, ele tem a primazia, né? Então por isso que ele coloca a cidade antes do casal, antes das outras partes, né? Para ele, as outras partes dependem da cidade, né? Para serem autossuficientes. Fora dela, eles não conseguem ser autossuficientes, tá? Então aí, essa questão da autossuficiência fora da cidade, né, para Aristóteles, a necessidade do homem de se associar para garantir a sua autossuficiência, as suas necessidades básicas e a eudaimonia, né, ela é criticada, né, por alguns autores, né, por algumas obras de ficção, né, tem filmes, né, documentários, enfim, que tentam mostrar assim que o indivíduo pode ser autossuficiente fora da sociedade, né? Aristóteles acha que isso é impossível, tá? Para ele, o indivíduo fora da sociedade ou é um selvagem, né? Vive como um animal selvagem, ou é um deus, né? Então, os indivíduos, por natureza, se inclinam a se associarem em sociedade, em cidade, para tentar satisfazer as suas necessidades e garantir a sua autossuficiência. Isso vale para o casal, vale para a família, tá? Pois bem, então, uma questão curiosa, que quando Aristóteles começa a falar da família, tá, ele inicia então a discussão sobre senhor e escravo. Porque na família é onde pela primeira vez vamos tomar contato com a autoridade do mando e também com a obediência, né? Então na família é natural, Aristóteles vai dizer que a própria natureza encarrega alguém de ter um mando e um outro de obedecer. Então surge aí a figura do senhor e do escravo na família. Porém, o Aristóteles já vai problematizar essa questão dizendo que os bárbaros ainda vivem desta maneira, aonde os pais supostamente escravizam seus filhos, porque, né, eles
o filho é quem obedece, o pai é quem manda, né? O pai e a mãe é quem manda. Então o pai e a mãe são senhor, são senhora, e os filhos são escravos dos seus pais, né? Segundo Aristóteles, entre os bárbaros, né? Inclusive a mulher, né? Aristóteles vai, e isso é um ponto importante aqui da obra de Aristóteles, tá? Que é a seguinte, vamos pegar aqui uma passagem para mostrar, né? Vamos um pouco para o texto, para não ficar só eu falando e vocês ficarem enjoados aqui de eu ficar explicando a coisa. Então vocês podem acessar o link na descrição, tá? Baixar o texto aí, ou acompanhar a gente aqui. Então ali no capítulo 1 nós já comentamos sobre qual a finalidade da cidade, né? Que é a vida feliz, que é a autossuficiência, né? A vida boa. Sobre a diferença entre o governo despótico e o governo político, que Aristóteles chama atenção, sobre o método que Aristóteles está dizendo que vai iniciar o seu tratado sobre política, e a sua análise, então, do casal, da família e da aldeia. Aqui no texto da Mega está aldeia. Em outras traduções vocês vão encontrar vilarejo e em outras pequeno burgo. Tá? E aí, deixa eu pegar então aqui a passagem que o Aristóteles vai se contrapor à ideia de fazer a mulher uma escrava. Tá? Ele vai dizer que quem faz isso são os bárbaros. Né? Ele fala o seguinte, ó, sobre o escravo, tá? Sobre o escravo. Vamos primeiro para o escravo e depois para a questão da mulher. Ó. Em primeiro lugar, tratemos do senhor e do escravo, a fim de indagar as necessidades indispensáveis da existência e, simultaneamente, saber se podemos alcançar sobre tal relação, atenção, um conhecimento mais exato do que é corrente. Tá? Alguns, ou seja, do que havia até então. Tentando se a gente consegue achar um conhecimento, inclusive, mais justo do que o que existe, tá? Naquele momento, sobre a relação entre senhor e escravo. E aí ele diz o seguinte, ó, alguns supõem que o ofício de senhor é uma ciência, e que o governo da casa, do senhor, do político e do rei são o mesmo, conforme dissemos no início. Outros supõem que ser senhor é contrário à natureza, porque é a convenção que torna um homem escravo e outro livre. Como segundo a natureza em nada diferem, esta diferença é injusta, na medida em que resulta da força. Então, por Aristóteles, ele vai defender aqui uma espécie de escravidão justa, tá? Em que ela não ocorre tendo a força, né, como causa. Tá? Há uma convenção, há um interesse comum entre senhor e escravo que os une. Tá? Eu demorei bastante tempo para entender que interesse comum seria esse, tá? Entre senhor e escravo. Pois bem, ele continua, né, a sua teoria da escravatura, no capítulo 4, tá? E ele vai dizer ali então que há uma espécie de propriedade viva, o escravo é uma espécie de propriedade viva, e todo ajudante é como que o primeiro de todos os instrumentos. Tá? Então o escravo é uma propriedade viva e uma espécie de instrumento. Né? Se cada instrumento, olha só que loucura, se cada instrumento pudesse desempenhar a sua função a nosso mando, ou como que antecipando-se ao que se lhe vai pedir, tal como se afirma das estátuas de Dédalo ou dos tripés de Hefesto, Hefesto era o deus ferreiro, né? Acerca dos quais o poeta diz, o poeta está se referindo aqui ou a Hesíodo ou a Homero, tá? Precisava tirar essa dúvida depois, porque aqui eu só tenho uma nota aqui que está ao final da obra, tá? Onde o poeta diz o seguinte, abre aspas, movendo-se por si mesmas, entram na Assembleia dos Deuses, fecha aspas. Isso do mesmo modo os teares tecessem sozinhos, e se as palhetas tocassem sozinhas, a cítara
Então, os mestres não teriam necessidades de ajudantes, nem os senhores de escravos. Então veja que o Aristóteles está dizendo que se os instrumentos de trabalho trabalhassem sozinhos, não haveria necessidade da escravidão. Então o escravo meio que como algo necessário no seu tempo, mas que se os instrumentos trabalhassem sozinhos, não haveria mais necessidade de escravidão. Esta passagem aqui vocês vão encontrar no Capital de Marx, tá? Que o Marx está fazendo uma crítica lá à Revolução Industrial, do capitalismo, onde nós vamos ver um grande desenvolvimento tecnológico, onde os instrumentos trabalham, são autômatos, né? Trabalham por si próprios, né? Então o Marx vai mostrar que poderíamos muito bem abolir a escravidão com essa tecnologia, mas parece que o capitalismo impede, né? E faz com que esses instrumentos de trabalho escravizem ainda mais as pessoas. Mas Aristóteles já no seu tempo era visionário, ele percebeu que se existissem máquinas, né, instrumentos que trabalhassem por si só, né, agulhas que trabalhassem sozinhos, né, que ele diz aqui, não haveria necessidade de senhor escravo, não haveria escravidão. Tá? Então isso é uma passagem bastante interessante aqui da obra de Aristóteles, né, onde traz essa leitura, como a gente diz, não tão tradicional de Aristóteles, que é a leitura marxista. Pois bem, a questão dos homens livres, tá, e escravos. Pois bem, é aqui que ele vai trazer a questão da mulher. Tá? É aqui que ele vai trazer a questão da mulher que a gente estava procurando e não encontrou. Tá? Então está aqui. Tá? Então o Aristóteles, neste capítulo 5 da edição da Mega, ele vai tentar diferenciar o que é o senhor, o que é o escravo e o que é um homem livre. E aí o problema que nós temos aqui é que às vezes a palavra homem, utilizada por Aristóteles, ela pode ter sentido dúbio. Tá? Pode ser tanto o homem macho, como o homem espécie. Tá? Fica dúbio. Tá? Mas a gente vai explorar isso daqui e vai problematizar. Ok? Então, quem são os senhores? Os senhores são aqueles que mandam. Quem é senhor manda e quem é escravo obedece. Ok? Então ele fala aqui o seguinte, sobre a relação homem e mulher, que é então um ponto espinhoso aqui da obra de Aristóteles, em que ele analisa e alguns vão dizer, olha, bem, tem como não chegar à conclusão que Aristóteles está defendendo aqui a superioridade masculina. Tá? Então veja o que ele diz aqui. Ó. Por outro lado, a relação entre homem e a mulher consiste no fato de que, por natureza, um é superior e a outra inferior. Um governante, outra governada. O mesmo tem que necessariamente ocorrer para toda a humanidade. Né? Mas veja o que ele estava dizendo antes também. Né? E mais uma vez acontece o mesmo no que diz respeito ao homem e os outros animais. Os animais domésticos são melhores do que os selvagens. E é melhor serem dominados pelos homens, já que assim obtêm a respectiva segurança. Então é aquela ideia aqui que Aristóteles tem da mulher, do sexo frágil, então que é melhor para ela obedecer ao homem, se submeter ao homem para garantir a sua segurança, assim como os animais selvagens, aqui ele fala, né? Bem, mas isso do ponto de vista da natureza, por natureza, certo? Porque veja o que ele diz mais adiante, tá? Ele diz o seguinte, ó, é a intenção da natureza, tá? É a intenção da natureza, porque depois o Aristóteles vai dizer o seguinte, que a mulher também deve ser considerada como livre, né? Só os bárbaros é que fazem das suas mulheres e consideram elas escravas, tá? Então, mas vamos aqui novamente para a discussão sobre a escravatura, né, que ele está desenvolvendo, que para ele inicia-se na família,
tá? E pode se estender para a polis, né? Isso que é o interessante, né? Então, o Aristóteles ele vai defender, dentro desse meio termo que ele busca seguir, né? Ele vai tentar justificar que uh, a escravidão ela é necessária, tá? E ao mesmo tempo necessária ser superada, tá? E o mando também é necessário. Ele vai dizer que tanto a obediência como o mando, né, que é exercido por senhor e escravo, tanto uma coisa como outra são úteis, né, para a formação do homem livre, que vai ser aquele que faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, veja, o homem livre, ele é diferente não só do escravo, mas também do senhor, porque para Aristóteles tem escravo por natureza e senhor por convenção, né? Porque para ele, alguns senhores que possuíam o título de homens livres, de cidadão, né, porém seriam cidadãos apenas no título, né? Porque o seu comportamento, a sua consciência, a sua alma, a sua razão é a mesma de um escravo, tá? Tem atitudes idênticas a de um escravo, e alguns senhores são mais escravos do que os próprios escravos. Então, assim, Aristóteles não é um bajulador dos escravos, mas tampouco dos senhores, tá? Ele não passa pano para nenhum dos dois lados. Bem, e olha só o que ele vai dizer então aqui numa das passagens, né, sobre a escravatura, né, para diferenciar o que é um homem livre de um escravo e de um senhor. Porque nem todo senhor é um homem livre, tá? Segundo Aristóteles, tá? Ele pode ter um comportamento igual ao de um escravo. Então olha o que ele diz aqui, tá? Ele diz o seguinte: é a intenção da natureza modelar os corpos dos homens livres de modo diferente dos corpos dos escravos, atribuindo a uns a força necessária para os trabalhos pesados, né, porque os trabalhos pesados eram geralmente, na época de Aristóteles, destinados aos escravos, tá? E ele está dizendo aqui que é a intenção da natureza moldar os corpos dos homens livres diferentes dos corpos dos escravos, né? Atribuindo a uns a força necessária para os trabalhos pesados e dando a outros a postura ereta, correta, né? E tornando-os impróprios para esse gênero de trabalho, mas tornando-os aptos para a vida de cidadão, que se divide em atividades da guerra e de paz. Mas o oposto também pode ocorrer com frequência. Há escravos com corpos de homens livres e outros com almas. Uma coisa é muito clara, diz Aristóteles: se os homens livres se distinguissem apenas pelo corpo, superiorizando-se aos demais como estátua de deuses, como faziam os espartanos, né? Isso aqui é uma crítica indireta aos espartanos. Quando a gente lê a obra completa da Política, isso aqui fica mais claro depois a quem que ele está dirigindo essa ironia, que Aristóteles aqui está sendo irônico, tá? Uma coisa é muito clara, né? Se os homens livres se distinguissem apenas pelo corpo, superiorizando-se aos demais como estátuas de deuses, então todos concordariam que todos os inferiores deveriam ser escravos. E se tal fosse verdade em relação ao corpo, ainda mais justo seria tal relação no que diz respeito à alma. Não é, porém, tão fácil ver a beleza da alma como a do corpo. Então a gente vê o Aristóteles problematizando aqui a questão da escravidão, dizendo que há escravo por natureza, mas também vai ter escravo por convenção. E há senhor por natureza, assim como há senhor por convenção. Senhor por lei, que para Aristóteles não deveria ser senhor, não deveria mandar, né? Porque o seu comportamento é um de escravo. Ele não,
E há escravos que não deveriam estar obedecendo, deveriam estar mandando, segundo Aristóteles, deveriam estar governando, porque tem uma alma, uma consciência mais elevada, portanto livre, né? Então, o Aristóteles agora, ele entra no capítulo 6, né, na controvérsia sobre a escravatura. Então, vamos problematizar aquilo que a gente anunciou aqui já no início do nosso vídeo, que é a questão da escravidão em Aristóteles. Como é que ele vai problematizar isso? Então, ele entra na controvérsia sobre a escravatura. Então, o próprio Aristóteles nos escreve aqui na sua Política que já no seu tempo haviam divergências em relação à escravatura. E havia aqueles que eram favoráveis à escravidão e aqueles que eram contrários à escravidão, né? Havia aqueles que eram favoráveis a uma escravidão pela guerra, né, pela força, e havia aqueles que eram favoráveis a uma escravidão que não fosse pela força, uma escravidão mais justa, né, por convenção, né, que seria a escravidão de tipo assalariada, que o Aristóteles já apresenta na sua Política, né. Muitos dos trabalhadores que existiam naquela época, né, dos camponeses artesãos, começava a surgir também o trabalho assalariado, a escravidão assalariada, onde alguns homens livres aceitavam obedecer a um outro em troca de um salário, né? O trabalho assalariado dessa época aqui, da Grécia, ele é um pouquinho ou talvez muito diferente do trabalho assalariado que nós vamos ver na modernidade. Mas o fato é que na Grécia Antiga, nesta sociedade escravista, a gente já vê o trabalho assalariado surgindo, embora ele não fosse hegemônico. Tá? O trabalho hegemônico que existia no período de Aristóteles era o escravo por guerra. Por guerra. Tá? Esparta era a que mais fazia esse tipo de escravatura, né? Atenas havia desenvolvido uma escravatura diferenciada, que era essa escravatura assalariada. Tá? E que o Aristóteles vê com bons olhos, né? Ele acha que seria mais justo esse tipo de escravidão. Mas ele entra aqui, nesse capítulo 6, ele apresenta então as controvérsias que existiam. Tá? Então tem que tomar um cuidado quando ler essa parte do texto, porque Aristóteles vai estar dizendo ali, ó, alguns defendem isso, outros defendem aquilo. Então veja, não é Aristóteles que está defendendo. Tá? Porque a gente tem mania de generalizar as coisas e falar, olha, o grego, a sociedade grega era misógina, era escravocrata, né? Então todos os gregos eram misóginos e escravocratas. Né? Todos eles, todos os gregos defendiam a escravidão. Não, o próprio Aristóteles está dizendo aqui que não, nem todos. Havia controvérsia, havia debate, e pelo que parece aqui, o debate nesta época aqui estava acalorado sobre essa questão da escravidão. Tá? E o Aristóteles vai procurar problematizar essa questão. Ok? Deixa eu só fechar a porta aqui, pessoal, que começou a chover. Bem, então como eu disse, lá no capítulo 6, Aristóteles inicia a discussão sobre a controvérsia sobre a escravatura. Então ele vai dizer que tem pessoas que defendem a escravidão pela força, outros que defendem por meio de uma convenção, né? E Aristóteles vai ver problema nas duas, né? Mas em especial na que se submete pela força. Tá? Ele vai dizer que quem faz a guerra e ganha a guerra, alguma virtude tem. Mas não é esta virtude que deve governar, né? Embora a razão e a virtude, em alguns casos, necessite da violência e da força, né? Para Aristóteles não é ela que deve ser hegemônica ou dominar, né? Então, Aristóteles condena a escravatura pelas guerras e pela força. Então ele vai defender aqui, neste primeiro momento, uma escravatura legal, que seria a escravatura do trabalho assalariado, né, que era realizado por escravos, né, que vendiam ali a sua força física
para executar um determinado trabalho ou serviço para alguém, né, sem o uso da força, né, sem ter sido escravizado por meio da violência e da guerra, né. Na verdade, era o próprio artesão e camponês ali que estava tendo lá suas dificuldades financeiras e que achava que trabalhando para o outro ele conseguiria ganhar algo, um dinheiro, né, a mais, né, e melhorar financeiramente. Então acontecia esse tipo de trabalho escravo voluntário, né, de escravo assalariado. Coisa que o Marx vai problematizar em seu Capital, depois na modernidade, é que o trabalho assalariado não é tão voluntário assim, né, embora possa parecer. Tá? Mas na época do Aristóteles, o Aristóteles se inclina a defender esse tipo de escravidão, não pela força, mas por convenção, né, aonde o interesse de senhor e escravo coincide. Tá? Mas mesmo essa escravidão, Aristóteles vai dizer que ela é problemática. Tá? Por que ela é problemática? Porque embora haja um interesse comum entre senhor e escravo, que é no caso o dinheiro aqui, que ele já vai entrar no tema, está falando sobre escravatura, mas ele vai entrar em outras questões aqui mais detalhadas sobre economia, a economia da sua época. Né? Então já tem o dinheiro, né? A figura do dinheiro ali mediando as trocas na Grécia, em Atenas, enfim, na polis, e Aristóteles vai analisar esta relação e vai ver os problemas e limites que o dinheiro traz. Tá? Então, senhor e escravo teriam um interesse em comum, que seria o dinheiro. Tá? Só que Aristóteles reconhece que, embora eles tenham um interesse comum, a vontade que prevalece e o interesse que prevalece, que vem primeiro, é a vontade e o interesse do senhor. A do escravo, a vontade e o interesse do escravo vem depois. Ok? Então, e inclusive Aristóteles vai dizer que não há nada de tão elevado também em governar escravos. Tá? Para Aristóteles, é muito mais nobre se governar homens livres. Nós vamos pegar aqui a passagem onde Aristóteles diz isso, tá? O que vai desanimar a galera que tem uma leitura mais liberal da obra de Aristóteles, justamente porque eles querem encontrar em Aristóteles alguma justificativa filosófica e teórica para a necessidade permanente do mando entre senhor e escravo e etc. Né? Enfim, legitimar aí o trabalho assalariado e a exploração do senhor que ele realiza sobre o escravo. Bem, então Aristóteles vai analisando ali, vai colocando que já na sua época havia um debate sobre escravatura. Uns diziam que era legal e outros acusavam de ser ilegal. Ok? Bem, e o Aristóteles então vai, como eu disse, se contrapor à escravidão por meio da força e defender até certo ponto a escravidão assalariada. Tá? Que seria uma escravidão por convenção, né? Onde o interesse entre senhor e escravo é comum e existe uma amizade entre os dois. Tá? Então, aqui na política ele vai dizer que pode haver uma amizade entre senhor e escravo, neste caso. Tá? Agora, na sua ética, ele já diz que não pode haver amizade entre senhor e escravo, porque o amigo é um outro eu trato ele como igual. E o senhor não trata o escravo como igual. Esta é a verdade. Tá? O senhor trata o escravo como um instrumento. Tá? Então, o escravo, lá nas partes que compõem, os elementos que compõem a cidade, o Aristóteles então coloca que o escravo, primeiro de tudo, ele é o quê? Ele é uma propriedade de alguém. Naquela época você podia comprar uma pessoa como seu escravo e você virava a propriedade dela. Tá? Mas assim como os filhos são propriedades de seu pai, né, e de seus pais. Né? Então o escravo é uma propriedade, ele pertence a alguém. Tá? Essa é a primeira característica sobre o escravo. E a segunda é de que ele
só tem, né, a faculdade da obediência. Ele não tem a faculdade do mando. Então o escravo é uma propriedade e ele obedece. Ok? Ah, bem. E na família, né, os mais velhos governam os mais novos, no caso os filhos, os mais velhos são o governo, são eles quem fazem as leis, né, e os filhos é quem tem que obedecer. Tá? Então há um governo na família, que Aristóteles chama de governo doméstico. Tá? Inclusive ele vai analisar também não só este governo doméstico, mas que ele vai chamar também de economia doméstica, né, onde há a figura do homem, da mulher, dos filhos e do senhor e do escravo. Tá? Pois bem, no capítulo 7, o senhor e o escravo, tá? O Aristóteles então diz o seguinte, vejam lá, ó, o governo de uma casa é uma monarquia, já que um só governa toda a casa, enquanto o governo político é exercido pelos que são livres e iguais. Então essa passagem de Aristóteles aqui nos leva a entender o seguinte, né? Pegando a passagem anterior, o homem, então, por natureza, governa, né? a mulher e depois os filhos, há uma hierarquia de governo ali, né? E, neste caso aqui, haveria uma monarquia na família. Né? Só que depois, no final do livro, Aristóteles vai defender um governo da casa aristocrático. Tá? Então há uma contradição entre o que o Aristóteles está dizendo aqui e o que ele vai dizer no final do livro 1. Né? Beleza? Pois bem, então, mas aqui ele diz que o governo da casa é uma monarquia, já que um governa toda a casa, né, enquanto o governo político é exercido pelos livres e iguais. Esta aqui é uma passagem que agrada os liberais e a galera que tem, então, essa leitura de um Aristóteles patriarcalista. Ok? Bem, o senhor é aquele que manda, porque ele tem alguma virtude maior que o escravo. Né? O escravo, por falta de virtude, ele obedece. Tá? E aí, olha só o que Aristóteles diz aqui. Ó. Provérbio diz, né? Há escravos e escravos, e senhores e senhores. Tá? Então, é aquilo que nós estávamos dizendo anteriormente. Né? Para Aristóteles, há escravo que não deveria ser escravo e há senhor que não deveria ser senhor. Tá? Há escravo por natureza, como também há senhor por natureza. E há escravo por convenção, assim como há senhor por convenção. No capítulo 8, o Aristóteles então vai discutir a questão da propriedade, né? Que já tem a ver com o escravo. Né? O escravo é uma propriedade, mas o Aristóteles vai aprofundar isso. Né? Pois bem, o que ele vai dizer aqui sobre a propriedade? Né? É necessária a propriedade para a vida, né? E aí é uma coisa que os liberais gostam bastante aqui do Aristóteles, né? Mas o Aristóteles ele vai dizer o seguinte, olha, tem um pessoal que abusa na aquisição da propriedade. Como se dá a aquisição da propriedade, como ela se dá e como ela deveria se dar, né? Então, o Aristóteles vai dizer que existe a ciência econômica e também a crematística, tá? Como adquirir os bens para casa. Né? Então, a ciência econômica é aquela que visa a autossuficiência. Quem governa visa a autossuficiência da comunidade que governa. Tá? Já a crematística, ela não visa a autossuficiência. Ela visa o acúmulo de riqueza, não só de dinheiro, mas de propriedade. Tá? E aqui é um dos momentos chaves mais importantes aqui da política de Aristóteles, da sua teoria econômica, e que daí não vai agradar muito os liberais. Por quê? Porque o Aristóteles vai colocar limite para a aquisição da propriedade. Né?
A ciência econômica estabelece limites, né? Porque os bens para a vida, eles não existem assim de maneira tão ilimitada, né? Os recursos, né? É preciso uma certa racionalização. E aí vem a economia, né? A ciência econômica é aquela que racionaliza os recursos para garantir a autossuficiência, né? Sem evitar a falta, mas também evitar o esbanjamento, o excesso, o desperdício. A ciência econômica quer evitar o desperdício. Já a crematística não se preocupa com isso, porque a crematística se preocupa, né, com a acumulação de bens, com a acumulação de riqueza, de modo ilimitado, sem limites. Tá? Então, para Aristóteles, a ciência econômica tem limites, estabelece limites para a aquisição da propriedade. Já a crematística, não. Né? Ela visa uma acumulação de riqueza ilimitada. E para Aristóteles, a crematística ela é contrária à natureza. Né? Enquanto a ciência econômica, né, ou em algumas traduções, ao pé da letra do que diz a palavra economia em grego, né, é governo da casa. Né? Então, em algumas traduções, vão encontrar ali governo doméstico. Em outros, ciência econômica. Né? E no grego, economia. Tá? Economia. Tá? O governo da casa, o governo que visa a autossuficiência. A economia que visa a ação, que visa a autossuficiência. Né? Não é o caso da crematística. Né? E aí é o seguinte, eu precisava achar isso para ler para vocês aqui, porque o Aristóteles vai mostrar as diferentes, então, as formas naturais de aquisição de bens, né? E também as antinaturais, que seria da crematística. Né? E aí, o Aristóteles vai dizer que há vários tipos de crematística. Tá? Para você, várias artimanhas para se ganhar mais dinheiro. Né? Inclusive a cobrança a juro, né? Que o Aristóteles vai condenar. O dinheiro que vira dinheiro. Ele vai dizer que esta é a mais antinatural relação que pode existir. Tá? Contrária à natureza. O dinheiro virar mais dinheiro. Tá? O dinheiro, ele é só para Aristóteles, ele é um meio para a troca. Né? E na crematística, o dinheiro é o fim. Tá? É o fim. Ele não só é um meio, mas ele é o fim. Tá? Bem, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Eu queria mostrar a hora que o Aristóteles ele apresenta uma de suas ironias, aonde essa turma da crematística, né, os grandes homens de negócio do tempo de Aristóteles, eles zombavam os filósofos, né? Porque dizia que a ciência dos filósofos, que a filosofia não servia para nada, né? E aí, o Aristóteles, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma história sobre Tales, né? Dizia que Tales estava sendo zombado por esses homens de negócio que praticavam a crematística, né? Dizendo que a filosofia não dava dinheiro. Tá? E aí o Aristóteles vai vir com essa passagem sobre uma história de Tales, né? Com esta turma, em que o Tales havia, então, para fazer essa turma de bobo, né? E mostrar, né, que se ele quisesse ganhar dinheiro, ele conseguiria. Tá? O Tales vai fazer uma artimanha, né, como ele era um estudioso dos astros, e ele conhecia um pouco sobre o clima, essa questão das mudanças climáticas ali já no seu tempo, né, do verão para o inverno, né, essas coisas. O Tales, isso vai estar tá, no capítulo 11, eu estou pulando aqui umas partes, tá, para poder mostrar isso, porque é bastante legal. Tá?
e mostra aqui, o Tales mostrou, e o Aristóteles fez questão de trazer essa história do Tales de Mileto contra essa turma, para mostrar qual é a finalidade da filosofia. Tá? Então, dizem o seguinte sobre Tales de Mileto. Ó, achei a passagem aqui, ela está na página 89 da edição da Vega. Tá? Então, tomemos como exemplo o que se conta acerca de Tales de Mileto. O estratagema que usou para adquirir riqueza, né? Ainda que atribuído à sua sabedoria, não passa da aplicação de um princípio geral. Consta que o censuravam por ser pobre, atribuindo isso à inutilidade da filosofia. O fato é que, devido aos seus conhecimentos de astronomia, previu a proximidade de uma boa colheita de azeite, quando ainda era inverno. Alugou com o pouco dinheiro que tinha todos os lagares de Mileto, e Quios, gastando apenas uma pequena soma, já que não havia outras ofertas mais avultadas. Quando chegou o tempo da colheita, e porque muita gente acudiu ao mesmo tempo e com urgência à busca de lagares, tá, arrendou-os ao preço que bem entendeu, não só obtendo uma soma elevada de dinheiro, como provando ali aos seus debochadores, né, a esses homens de negócios que debochavam que a filosofia não servia para nada, né, ele provou que para ganhar dinheiro era fácil. Né, igual o Raul Seixas. Né, ganhar dinheiro é muito fácil, você não vai parar. Né? Você não tem perguntas para fazer porque só tem verdades para dizer. Né, já dizia o Raul Seixas. Mas o Tales, né, fez essa brincadeira, né? Então, e aqui alguns liberais vão gostar dessa história, né? Mas vão discordar do essencial, né? Da moral da história. Qual é a moral que Tales quis mostrar para os seus inimigos ali, adversários, né? Homens de negócios que criticavam os filósofos por serem pobres, né? E de que filosofia não servia para nada porque não trazia dinheiro, né? O Tales de Mileto mostrou que se ele quisesse ganhar muito dinheiro com a filosofia ele conseguiria. Tá? E aí ele provou que era fácil isso. Tá? Para os filósofos serem ricos se assim o desejassem. Né? Olha só. Embora, e aí, mas só antes de concluir, mostrar em qual parte aqui que os liberais gostariam do Tales. Né? Eles gostariam porque aqui o Tales mostra um esquema de oferta e procura, né? Então, quando a oferta estava baixa, o Tales foi lá e arrendou, né, as terras que estavam com valor baixo. Tá? Depois, quando veio um período ali para azeite, que aumentou, né, o valor das terras, daí ele usou essa procura para aumentar o valor e passar a galera para trás. No fundo é isso. Tá? O que o Tales fez para ganhar dinheiro aqui. Né? Passou a galera para trás. E aí, veja como é que o Aristóteles conclui a passagem aqui da história sobre o Tales. Né? Então o Tales faz essa brincadeira para mostrar que se os filósofos quisessem ficar ricos, quando quisessem eles ficariam, embora, dizia o Tales e diz o Aristóteles aqui, embora não fosse essa de fato a meta das suas aspirações. Em outras traduções, vocês vão encontrar que, embora não seja essa a finalidade da filosofia. A filosofia busca enriquecer em termos de conhecimento. Né? Quem busca enriquecer por meio do dinheiro é o comércio, é o negócio. Certo? Então esta é uma passagem que o Tales, ou melhor, que o Aristóteles traz sobre o Tales de Mileto, que é bastante interessante. Né? E hoje querem transformar aí a filosofia, né, numa coisa de negócios, aí voltada para obter dinheiro aí, nos currículos do ensino médio, né, e nas universidades, né, quando na verdade a finalidade da filosofia não é essa. A finalidade da filosofia é outra, já dizia Tales de Mileto, considerado aí o pai da filosofia. Né?
e referendado aqui por Aristóteles na sua Política, né? Pois bem, então sobre essa teoria econômica do Aristóteles, né, então ele mostra a questão da escravidão, né, que era a economia do seu tempo era baseada na escravatura, ele analisa isso com bastante frieza, tá? Mostra os diferentes tipos de aquisição, mostra a diferença então entre o que para ele seria ciência econômica da crematística e como a crematística é oposta à ciência econômica, ela é oposta à economia, né? Ela visa o supérfluo, o excedente e o acúmulo de riqueza em dinheiro e de propriedade. E o Aristóteles, para o desgosto aí dos liberais, né, se opõe à aquisição ilimitada de propriedade, de riqueza e de dinheiro, tá? Na sua teoria econômica, aonde ele se opõe à crematística, defendendo ali uma ciência econômica que para ele é a ciência exercida pelo homem livre, né? A ciência exercida pelo senhor geralmente é um tipo de crematística, né? Então o Aristóteles vai mostrar aqui alguns tipos de crematística, e uma delas é essa que o Tales de Mileto realizou, tá? Uma forma de monopólio, né, de ganhar dinheiro e passar os outros para trás, né, como fez o Tales de Mileto. Existe outra forma de crematística que é a do trabalho assalariado, que ele chama de a ciência do escravo, ou do senhor e do escravo, que ele, né, então como a gente disse no início, ele no início parece simpatizar com esta escravidão legal, assalariada, né, onde há um interesse comum entre senhor e escravo, porém já no final do livro, tá, nos últimos capítulos, o Aristóteles vai ser bem categórico e vai dizer que não há nada de elevado na ciência do senhor e do escravo, onde se paga um salário, tá? Não há nada de nobre, né, digno, magnífico em ser senhor de escravos, né? Para Aristóteles é até, acho que, constrangedor, né? Porque para Aristóteles uma coisa nobre, digna, é o governo sobre homens livres. O governo sobre escravos, para Aristóteles, né, não há nada de nobre nisso, né? Bem, terminado aqui o capítulo 9, sobre a questão da crematística, a história do Tales de Mileto, né, o Aristóteles vai dizer que é imprescindível agricultores, trabalhadores manuais de todas as espécies, né, de assalariados, tudo isso é importante para a cidade, tá? Mas ele coloca essas questões, veja, há problemas aí ainda, que nós vamos aprofundar sobre a questão do trabalho assalariado, né? A ciência do senhor e do escravo, que ele diz que não existe nada de elevado, né, sem importância ou dignidade, né? Então, Aristóteles desfaz assim muita gente que achava que era ser senhor era ser coisa mais nobre que existia, né? Ser senhor de escravo, né? E para Aristóteles não há muita glória, honra ou nobreza nisso, em ser senhor de escravos, tá? Nem tampouco no trabalho assalariado. Do homem, que o homem livre, né, aceitava ser escravo por alguns momentos em troca de dinheiro, né, em troca de um salário. Pois bem, para encerrarmos aqui o livro 1, tá, com o capítulo 12 e 13, o Aristóteles vai voltar a discutir o governo da família, porque ele vai deixar para aprofundar o governo da cidade nos próximos livros, né, e nos próximos capítulos que a gente vai trabalhar, tá? Mas aqui nos dois últimos capítulos do livro 1, para a gente já encerrar a nossa videoaula hoje aqui, tá, o Aristóteles termina esse livro analisando a relação familiar, o governo doméstico, o governo da família, e ele termina aqui apresentando posições que divergem do que a gente viu no início, tá? Como aquela do homem governando a mulher como numa monarquia, tá?
onde um só governa. Nós já vamos mostrar a passagem aqui, onde Aristóteles vai defender um governo aristocrático dentro do lar. Tá? Bem, então ele vai discutir no capítulo 12 sobre a autoridade marital e paternal, ou seja, a autoridade da mulher e a autoridade do pai. Né? Então vejam só, vamos lá para o texto. Né? Capítulo 12, a família. Né? Autoridade marital e autoridade paternal. Tá? O que diz Aristóteles aqui sobre a família e a autoridade da mãe e a autoridade do pai? Ele diz o seguinte: existem 3 partes da economia, ou economia doméstica, também pode ser traduzido assim algumas vezes. Né? A senhorial, que já foi tratada, a paternal e a conjugal. O pai e marido governa a mulher e os filhos. Ambos como pessoas livres. Então veja, há um governo de pessoas livres aqui. O pai e o marido não devem governar a mulher e o filho como escravos, mas como livres. Mas não com a mesma forma de autoridade. Governa a mulher como cidadão. Os filhos como súditos. O homem está mais apto para mandar por natureza do que a sua mulher. A menos que a união de ambos contrarie de algum modo a natureza. Então o Aristóteles coloca ali a sua visão, que nós poderíamos dizer até certo ponto patriarcal, onde o homem é que governa mulher e filhos, mas ele diz que em alguns casos a coisa pode contrariar a natureza e ser de outra maneira. Né? Do mesmo modo, o mais velho, mais desenvolvido, está mais apto para mandar do que o mais novo e menos desenvolvido. Então, na família, o Aristóteles vai dizer que, por natureza, né, quando não é o homem ou a mulher, né, o homem que governa ali, mulher e filhos, né, ele vai dizer, por causa da questão da força, né, o homem se impõe pela força na natureza, tá, sobre a mulher, mas aqui ele está propondo uma relação como cidadão, uma relação política homem e mulher. Né? É o que ele vai propor aqui. E ele vai dizer então que, olha, quem governa na família? Tá? O indivíduo, o ser mais evoluído fisicamente e mais evoluído racionalmente. Tá? Geralmente, o membro mais velho da família. Tá? Esse membro mais velho, às vezes, pode ser mulher. Tá? Não necessariamente é homem. Tá? O homem pode morrer, e aí? Quem vai ter a autoridade sobre a família? Era polêmico na época de Aristóteles isso, porque os homens achavam que eles tinham que ser, mas geralmente a matriarca, sumia a matriarca o governo da família. Tá? Do mesmo modo, o mais velho e mais desenvolvido está mais apto para mandar do que o mais novo e menos desenvolvido. Na verdade, na maior parte dos regimes políticos, os cidadãos alternam na função de governante e governado, em virtude de quererem ser naturalmente iguais e em nada diferem. A relação entre homem e mulher é de permanente desigualdade. Então Aristóteles está dizendo aqui que há uma desigualdade por natureza entre homem e mulher. O exercício de autoridade sobre os filhos é de caráter régio, posto que quem os engendrou governa-os pela amizade e pela idade. E é nisso que consiste a autoridade régia. Então, pai e mãe como uma espécie de rei e rainha, né? E os filhos como súditos, como os príncipes ali. Né? Aristóteles está dizendo isso. Né? As palavras de Homero acerca de Zeus estavam certas quando o chamou pai dos deuses e dos homens, porque é rei de todas as coisas. É que um é rei
apesar de ser naturalmente distinto dos seus súditos, é da mesma estirpe. E esta é a relação entre o mais velho e o mais novo, e a do pai perante o filho. E aí vai para o capítulo 13, sobre as virtudes dos membros do lar. Tá? Então, como que deve se dar aqui a relação entre homem e mulher, ele aprofunda, entre senhor e escravo, e entre pai e filho. Né? Já estouramos nossa 1 hora e 30 minutos, mas nós estamos encerrando aqui. Beleza, pessoal? Você que ficou até o final, agradeço aí a participação de vocês. Nós vamos estar gravando um próximo vídeo, né, que vai ser publicado aí 1 vez por semana, né, com uns comentários sobre o segundo livro da Política de Aristóteles. Agora nós estamos no capítulo 13, encerrando aqui a discussão do livro 1 da Política, certo? Então agora Aristóteles vai falar das virtudes dos membros do lar, né? E que cada um, né, existe no homem e na mulher virtudes diferentes. E aí tem que tomar um certo cuidado aqui, porque há aqueles que gostam de dizer que não, o homem e a mulher são radicalmente diferentes, né? A mulher é boa para isso, o homem é boa para aquilo. Tá? Então Aristóteles comunga até certo ponto dessas ideias, tá? Mas ele defende que o homem pode fazer coisas que a mulher faz e a mulher pode fazer coisas que o homem faz, né? Que tanto um como o outro pode desenvolver as virtudes do outro. Porém, né, é importante, diz Aristóteles, que cada um, homem, mulher e crianças e escravo, seja desenvolvido nele a virtude específica de cada um. Tá? Então, a virtude do escravo é em obedecer bem, tá? Porque Aristóteles vai dizer mais tarde, mais adiante, que quem souber obedecer bem, fazer bem o seu trabalho, também conseguirá mandar bem. Tá? Porque Aristóteles vai ter uma teoria do cidadão, que nós vamos trazer, acho que já no próximo capítulo, no próximo livro, não sei se é no segundo ou no terceiro, sobre a sua ideia de cidadão, onde nós vemos ali uma síntese entre senhor e escravo. Né? Para Aristóteles, o bom cidadão é aquele que sabe bem mandar e bem obedecer. Tá? Por isso o cidadão, e por isso que Aristóteles entende que a obediência é algo útil e o mando também. Tanto um como o outro são útil e necessários. Tá? Bem, então, o Aristóteles, sobre a virtude do escravo, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Bem, lá no início ele havia falado que o escravo é escravo porque não tem alma, né? Não tem alma, não tem. Ele é animado por a vontade que ele obedece, não é a sua, mas é uma vontade que vem de fora, uma vontade alheia, que é a vontade do Senhor. Né? É a razão do Senhor que ele obedece. Mas daí olha só, o que vai dizer o Aristóteles? Vamos lá. Porque como a gente disse, nós estamos aqui para problematizar a questão do Aristóteles sobre a escravidão. Tá? É o seguinte, aqui ó, na página 93, olha o que diz o Aristóteles. Vamos até pegar o marca-texto aqui. Né? Então, a primeira questão que se poderia colocar acerca dos escravos é se, para além das virtudes instrumentais e servis, para além da virtude do trabalho, possui outra virtude mais valiosa do que essa? Como, por exemplo, temperança, coragem, justiça e outras disposições morais do gênero? Ou será que não tem nenhum outro mérito senão o decorrente dos seus empréstimos corporais? Qualquer das alternativas representa uma dificuldade, diz Aristóteles. É que se, por um lado, eles possuem uma certa virtude, em que seriam diferentes do homem livre?
Mas se por outro lado não tiverem virtude, permanece um embaraço, visto que são seres humanos irracionais. Olha só o que Aristóteles... Então, para aqueles que defendem, na academia nós vamos ver vários comentadores e professores afirmarem isto com frequência, que Aristóteles, apesar de todo o seu gênio, não teria apresentado críticas à escravidão, pelo contrário, teria defendido a escravidão. Quem fala isso é quem leu só os primeiros capítulos do livro 1, do momento da análise analítica que o Aristóteles faz do senhor e do escravo, né? Parece que não leu o conjunto da obra, né? E aí, vejam só, pessoal, o que diz o Aristóteles? Se não tiverem virtude, fica um embaraço. Está dizendo, será que os escravos podem ter virtude além da virtude prática do trabalho? Porque para Aristóteles ele acredita que sim. Ele acredita que sim. Tá? Os escravos podem ter virtude, como temperança, serem justos, né? Ter uma moral justa, ter coragem. Coragem é uma virtude. Os escravos podem ter também. Tá? Agora, ele diz, mas digamos que não tenha virtude nenhuma. Permanece um embaraço. Eles são seres humanos. E racionais. Então veja que Aristóteles admite que o escravo, no momento ele afirma que o escravo não tem razão, e por isso se submete a quem tem a razão, e agora neste momento aqui ele está dizendo que o escravo pode sim ser racional e ter razão. Então por isso que é um problema estudar os textos do Aristóteles, por causa que há passagens bastante embaraçosas, né, que precisam ser esclarecidas, né? Esta é uma delas, tá? E que a gente faz questão de trazer aqui justamente para polemizar sobre essa questão da escravidão. Então, se por um outro lado não tiverem virtude, permanece um embaraço, visto que são seres humanos irracionais. Está na página 93 do texto em PDF que está aí no link da descrição, tá, pessoal? E aí ele diz o seguinte, ó. No que se refere à mulher e aos filhos, o problema é basicamente o mesmo. Terão também virtudes próprias, ou seja, a virtude da mulher, a virtude da criança. A mulher deverá ou não ser corajosa, temperada e justa? E a criança? Será temperada e volúvel ao mesmo tempo ou não? Importa, em termos genéricos, colocar a mesma questão no que se refere ao que, por natureza, obedece e ao que manda. Possuem ambos virtudes idênticas ou distintas? Então Aristóteles vai dizer que, num primeiro momento, todos eles, homem, mulher, filhos, escravos e senhores, possuem virtudes distintas. Porém, mais adiante na obra, Aristóteles vai dizer que é preciso encontrar e fazer com que todas essas pessoas, esses elementos diferentes, com virtudes diferentes, caminhem rumo a uma virtude comum. Encontrem uma virtude comum. Tá? No caso aqui, o que tudo indica que para Aristóteles as principais virtudes que deveriam ter todos é a coragem, né? O que mais aqui? A temperança e a justiça. Tá? São três virtudes que Aristóteles diz que é a virtude do homem livre. É a virtude do homem livre. Tá? Bem, se ambos partilham das mesmas virtudes que tornam os humanos excelentes, ou seja, a harmonia vital e a bondade moral, por que razão há de um deles sempre apto para mandar e o outro apto para obedecer? Ora, por um lado, tal diferença não é uma questão de mais ou de menos. Sendo a diferença entre mandar e obedecer uma distinção de caráter específico, a diferença entre o mais e o menos não entra nessa escala.
Mas exigir, por outro lado, virtude a um e não a outro, não deixa de ser surpreendente. Se o governante não for moderado e justo, como poderá governar bem? Se for destemperado e corrupto, de certo nunca desempenhará nenhum dos seus deveres. Ora, é evidente que, de certo modo, ambos partilham necessariamente da virtude. Contudo, existem diferenças, como as que ocorrem entre os que obedecem por natureza. Tá? Então, o Aristóteles está dizendo aqui, ó, se quem manda não tem essas virtudes, não vai mandar bem, tá? Não vai governar bem. Tá? Agora, a gente não deve-se exigir essas virtudes de quem obedece? O Aristóteles vai dizer sim. Deve-se exercer essas virtudes em quem obedece. Tá? Por quê? Porque futuramente ele deverá ou poderá mandar. Né? Na verdade, para Aristóteles, ele vai dizer que é preciso tornar todas as pessoas cidadãos que sabem mandar e obedecer ao mesmo tempo. Tá? Foi, aliás, essa ideia, seguindo aqui no texto de Aristóteles, foi, aliás, esta ideia que nos serviu de guia no estudo da alma. Então, tudo leva a crer que Aristóteles escreve a política depois do seu trabalho, seu tratado sobre a alma, né? O De Anima, ou da Psique, tá? Que é um tratado de psicologia. O Aristóteles, eu diria que pode ser considerado um dos pais da psicologia. Né? Embora em Platão já tenha alguma coisa ali surgindo, mas Aristóteles, né, devido à sua metodologia mais científica e menos poética, né, pode ser considerado o pai da psicologia. Mas continuando aqui, né, fechando parênteses. Né, com efeito, também esta possui por natureza um elemento governante e um que se lhe subordina, ambos com suas virtudes próprias, um dotado de razão e o outro desprovido dela. O mesmo se aplica claramente aos restantes casos, posto que na maior parte deles há por natureza um elemento que manda e outro que obedece. De fato, o homem livre manda no escravo, da mesma forma que o marido na mulher e o adulto na criança. Essa parte aqui, a gente deve tomar um certo cuidado, porque ele está se referindo aqui ao que ele estava dizendo antes ali atrás. Né? Ele manda na mulher de forma política, enquanto alguém considerada livre. A mulher é considerada livre. Por Aristóteles, quem confunde a mulher com escravo são os bárbaros. Tá? Isso é importante para a gente desfazer essa leitura tradicional que existe do Aristóteles de que a mulher seria uma escrava do homem. Não. Para Aristóteles, a mulher não é uma escrava do homem. Ela é uma igual. A relação deve ser uma relação política entre os dois, tá? De igualdade entre os dois. Né? Embora eles tenham, por natureza, suas diferenças. Diferenças de natureza, de sexo. Né? Um é macho, outro é fêmea. Tá? A natureza diferenciou os dois. E a política aqui busca, de certa maneira, igualar os diferentes. Tá? É isso que busca a política, para Aristóteles. Então, de fato, diz ele, o homem manda no escravo, da mesma forma que o marido na mulher e o adulto na criança. Nesses casos, as partes da alma estão presentes em todos esses seres, mas dispostas de modo diferente. O escravo não tem faculdade deliberativa, ou seja, ele não manda. A mulher tem, mas não tem faculdade de decisão. Né? E a criança tem capacidade de decisão, mas ainda não desenvolvida. Né? É capaz, mas não desenvolveu ainda. Então, mais uma vez, aqui é uma passagem que deixa ali um pouco do vício de Aristóteles, da sua época patriarcal, mas também nos abre muitas questões, muitos problemas. Abre brecha para dúvidas, né? Porque quando ele diz que o homem manda no escravo da mesma forma que o marido na mulher e o adulto na criança,
Levando ao pé da letra essa passagem aqui, sem levar em consideração o que ele disse anteriormente, de que o homem governa a mulher como sendo ela livre, e portanto o governo entre homem e mulher deve ser político, tá? Nós podemos ter uma interpretação equivocada sobre Aristóteles e essa questão. Tá? Mas também, né, como Aristóteles deixa a coisa dúbia, tá, pode-se tranquilamente dizer, olha, o Aristóteles está sendo aqui um machista. Né? Pode-se dizer. Tá? Mas a gente pode usar o próprio Aristóteles, o que ele disse, para dizer, olha, homem e mulher, a relação é política, uma relação entre iguais, embora eles sejam por natureza diferentes. Tá? Mas isso é dentro da família, dentro da casa. Na política, a mulher não participava da política naquele período. Tá? O Aristóteles não vai defender que a mulher fique de fora da política, embora as pessoas que têm essa leitura do Aristóteles mais escravocrata e mais machistas vão concluir que sim, Aristóteles acha que um bom governo é com a mulher apenas no governo doméstico, não no governo político. Mas isso não é correto, a gente vai deixar mais claro isso nos próximos vídeos, tá? Dos próximos livros que a gente vai estar estudando aqui. Ó. Hoje nós vamos com 2 horas de vídeo, tá, pessoal? Mas eu espero assim que tenha sido uma boa introdução, que vocês tenham gostado aqui da discussão e queiram continuá-la, tá? Porque os próximos nós vamos tentar ser mais sucintos aí, porque a gente sabe que, bem, a galera para assistir um vídeo de 1 hora até o final, ela tem que estar disposta a estudar o assunto, né? Ou a pessoa que está aqui falando tem que ter uma habilidade retórica tão grande que prenda a atenção da pessoa o máximo possível. Né? Mas a gente vai tentar ser mais objetivo nos próximos vídeos, ok? Então essa ida ao texto aqui, evidentemente que estende um pouco a discussão. Bem, então para encerrar, diz o Aristóteles aqui, ó. Aqui tem outra passagem, né, de Aristóteles que mostra esse lado mais misógino do filósofo, né? Dos vícios da época dele, da misoginia da sua época. Né? Então ele diz, ó, apesar de tudo, estamos em crer que se aplica bem em todas as situações o verso do poeta sobre a mulher. O silêncio dá encanto à mulher, mas não ao homem. Né? Que é uma passagem totalmente misógina, né? Do Aristóteles. Bem, em seguida ele diz, como a criança não se encontra completamente desenvolvida, também se torna claro que a sua virtude não se reporta a si própria, mas ao fim da criança e a quem manda nela. O mesmo acontece com o escravo em relação ao senhor. Acerca disso, foi por nós referido que um escravo é útil em relação às necessidades indispensáveis. Nesse sentido, apenas lhe basta um pouco de virtude, ou seja, o suficiente para não rebaixar o seu trabalho por intemperança ou desleixo. Então aqui é uma passagem que dá a entender de que para Aristóteles o escravo não precisa de muita virtude. Né? Embora ele seja capaz da virtude, mas para Aristóteles, devido a ele também ser um senhor de escravo, né? E talvez esteja aqui mostrando uma posição favorável à escravatura, né? À escravidão, ele acha que não se deve dar muita virtude aos escravos, né? O suficiente para que ele faça bem o seu trabalho. Né? Mas olha só, vamos continuar aqui. Olha o que diz Aristóteles. Se o que acabamos de afirmar é verdade, há que perguntar então se os artesãos também possuem virtude, já que muitas vezes rebaixam o seu trabalho por serem destemperados. Mas não será este o caso algo diferente? Não será este caso algo diferente do anterior? O escravo partilha a vida do senhor. O artesão vive mais afastado. Assim,
Porque o escravo naquela época vivia junto na casa do senhor, né? Igual um animal doméstico. Tá? É importante entender como é que era a escravidão da Grécia Antiga, né? Porque ela tem várias peculiaridades, né? Mas tinha o artesão, que volta e meia aceitava aquela escravidão por convenção, que é o que vive mais afastado. Ele vive na casa dele, mas vai até a casa do senhor para fazer o serviço, digamos assim. Assim, a virtude pertence-lhe numa medida proporcional à sua servidão, pois o seu modo de servir é limitado. Ora, o escravo faz parte das coisas que existem por natureza, mas não o sapateiro ou qualquer artesão. Tá? Resulta claro que o senhor deve ser a causa da virtude que convém ao próprio escravo, mas não na medida em que possui a arte de o instruir nos afazeres adequados. Então vamos lá, ó. Problematizando mais uma vez a questão da escravidão. Eis porque pensam mal os que recusam dar justificações aos escravos, sugerindo que apenas deveriam receber ordens. Aqui o liberal baixa a cabeça e encolhe as pestanas aí, né? Encolhe as orelhas, não gosta muito, né? Eis porque pensam mal os que recusam dar justificações aos escravos, sugerindo que apenas deveriam receber ordens ou fazer bem o seu trabalho, como Aristóteles acabou de dizer ali. O certo é que deveríamos dar-lhes razões do seu agir, ainda mais do que propriamente nas crianças. É esta nossa posição acerca dos diferentes aspectos abordados. Porque o Aristóteles vai perguntar, né? Não se deve ensinar o escravo, então, as virtudes, já que ele é capaz dela, né? Então tem alguns que vão dizer que só o que é necessário para o seu trabalho. Tá? E o Aristóteles está dizendo que é necessário e é certo, nós devemos dar as razões do seu agir, ainda mais do que para as crianças. Tá? É esta a nossa posição acerca dos diferentes aspectos abordados, as relações mútuas de homens e mulher, de pai e filho, a virtude peculiar de cada um, o que está certo e o que não está, o modo como deveriam praticar o bem e evitar o mal. Eis problemas que têm que ser tratados a propósito das diferentes formas de regimes políticos, que ele vai falar mais adiante, né? E nós vamos trabalhar aqui com vocês no detalhe. Ora, como de fato a esfera doméstica é parte da cidade, e os indivíduos de que acabamos de falar fazem parte do lar, e dado que a virtude da parte deveria ser considerada em função da virtude do todo, então, do mesmo modo, tanto as crianças como as mulheres, devem ser educadas de acordo com o regime político estabelecido. Pelo menos caso se considere que a perfeição moral das crianças e mulheres são importantes para a perfeição da cidade. Então, se a gente acha que a perfeição da moral das mulheres e crianças é importante para a perfeição da cidade, nós devemos, né, educar mulheres e crianças para a perfeição moral, para a excelência moral, que está presente, por exemplo, no Tratado de Ética de Aristóteles. Tá? É aquilo lá. Ele vai mostrar mais para frente aqui nos outros livros. Tá? Na educação do cidadão e da cidadã. Porque na democracia, escravos, mulheres estavam conquistando a cidadania. Né? Alguns eram contrários que mulheres e escravos tivessem a cidadania. Tá? Mas nas revoluções democráticas, muitos começaram a conquistar, inclusive mulheres. Certo? E Aristóteles vai dizer que até certo ponto era bom essas revoltas das mulheres e dos escravos para a democracia. Mas nós vamos chegar lá, vamos com calma, tá, pessoal? Então, concluindo aqui o livro, e são importantes de fato na medida em que as mulheres constituem metade da população livre. E as crianças tomarão parte na comunidade política. Uma hora elas terão que governar, né? E aí? Tem que preparar o espírito e a alma e a consciência dessas crianças, né? Para fazer um bom governo da política. Tá? Ensiná-las a obedecer bem, para depois, quando crescerem, saber mandar bem, governar bem. Tá? Saberem também
governar e serem governados. Tá? Para Aristóteles, esta é a maior virtude do homem livre, né? Porque o homem livre é aquele que sabe governar e sabe também ser governado. Quem não sabe ser governado não é um homem livre. Tá? Não tem um espírito de homem livre. Agora que resolvemos esses problemas, discutiremos o resto no outro lugar, declarando a presente investigação como encerrada, para que possamos introduzir um novo tópico no nosso estudo. Passemos imediatamente à apreciação das opiniões dos que se debruçam sobre as melhores formas de regime político. Então, no livro 2, que nós vamos discutir na próxima videoaula, Aristóteles vai começar a discussão partindo para cima da República de Platão e da melhor forma de governo, né? Segundo Aristóteles, né, no caso. Ele vai começar a discutir isso no livro 2 e vai aprofundar também no livro 3. Mas é importante essa discussão que vai se dar agora no livro 2, porque Aristóteles vai dirigir ali uma parte considerável das suas análises para uma análise da República Perfeita de Platão, da comunidade que Platão havia proposto, do problema da propriedade no regime de Platão. Tá? Aristóteles vai debater isso no livro 2, que a gente vai deixar aí para a nossa segunda videoaula deste curso especial sobre Aristóteles e sua política. Então, 2 horas aqui, 2 horas e 3 minutos aqui para mim de aula, né? Então vamos dar por encerrado. Quero agradecer aqui você que ficou até o final e insistir para que continue acompanhando a gente aqui e as próximas videoaulas sobre Aristóteles e sua política. Você que não conhecia o nosso canal ou que já é membro do canal, a gente pede aí a sua ajuda para curtir, compartilhar com os colegas que gostam de filosofia, né? A incentivar a gente, tudo isso, né? Incentiva a gente a estar produzindo aqui mais vídeos, mais conteúdos sobre filosofia para a gente estar jogando aqui nas redes sociais. A gente acha que falta mais filosofia nas redes sociais, né? E esta é a proposta do Estante de Bambu. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e espero vocês na próxima videoaula sobre o livro 2 da Política de Aristóteles. Um abraço e até mais.